Nós estamos no ano da fé. Eu achei assim oportuno aprofundar um pouco a fé. É claro que vocês têm fé. Eu me lembro de uma senhora muito simples, passando em frente à imagem de Nossa Senhora Aparecida. Diga assim, ela falou assim: tchau, gente. Tchau, gente. Que Maria abençoe vocês. Não percam a fé. Não percam a fé. Das coisas mais importantes que nós temos, sem dúvida, é a fé, né? Eu custei para descobrir que a fé funciona na proporção de nossa confiança em Deus, mas exige de nós muita humildade. Jesus podia colocar muitas prerrogativas para serem imitados, mas ele quis ressaltar a humildade. Diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vocês são capazes de repetir? Aprendei. Vocês acham que os bispos também são humildes? Deveriam ser, né? Isso deveriam é para mim, os outros todos são humildes. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E certa vez eu descobri de onde provém a humildade de Jesus, porque sendo ele partícipe com o Pai na criação de todo o mundo, do macrocosmo, ele coube dentro de um óvulo. Palmas para Jesus. Sabe o que é isso? Pequenino, do tamanho de um óvulo, mas era ele que estava lá. E depois, esse Jesus, ao nascer, nasceu no Hotel Rainha do Brasil, nasceu numa estrebaria. Ele não falava ainda, mas com as suas atitudes estava dizendo o quê? Aprendei, vamos lá de novo? Aprendei de mim. Está muito fraquinho. O que ele dizia? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. As palavras vieram depois, mas as suas atitudes precederam. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Depois teve que fugir para o Egito, fugir de um burrinho. Diz que é por isso que ele é padroeiro dos estudantes, né? Fugiu num burrinho, uma terra inóspita, desconhecida. Com certeza passou, né? Não falava ainda, mas não foi de avião nem de camelo, foi de burrinho. E lá em cima do burrinho ele estava gritando para todo mundo. O que é que ele gritava? Aprendei. Depois voltou e ficou 15, 20 anos trabalhando escondidinho. Aonde? Ele estava ajudando seu pai José numa carpintaria. O pessoal olhava para ele com aquela barba cheia de pó de serra. Ele não dizia nada, mas com suas atitudes estava gritando para todo mundo. O que ele estava gritando? Eu não estou escutando esse povo aqui. O que estava dizendo? Aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e achareis paz para as vossas almas. Depois você sabe que ele foi batizado no meio dos pecadores. Naquela hora ele não falou nada, mas a sua atitude estava corroborando a sua afirmação. Depois se misturou com os pobres, com os aleijados, com os coxos, com os surdos, né? Foi vítima de cusparada no rosto, foi preso e saiu da prisão condenado à morte, e passou vilipendiado, enxotado pela Jerusalém. Naquela hora também não disse nada, mas para quem bem entende, ele estava gritando para todo mundo: o quê?
aprendei de mim. Aprendei de mim. Então, enquanto a gente não aprende a ser humilde, não acontecem os milagres, porque a gente se supõe assim sujeito da própria história e que eu sou o dono, né? Depois, meus irmãos, no alto da cruz, né, crucificado, ele dizia assim: o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. E de fato não podia inclinar a cabeça para trás, porque os espinhos ainda penetravam maior na sua cabeça. Não podia encostar a cabeça na frente, que os espinhos no seu ombro. E lá de cima ele disse ainda: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Esse que diz assim: as raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. Esse é o Jesus que foi posto depois num túmulo emprestado, porque ele não tinha propriedade nenhuma, a não ser a sua túnica, que foi objeto de sorteio. Esse Jesus, lá dentro do túmulo, envolvido num sudário, deixou impregnado no lençol os traços do seu sofrimento. Mas o Pai lhe deu o poder, ele saiu vitorioso. Então está dizendo hoje para todo mundo: não tenhais medo, meu pequeno rebanho, eu venci o mundo. Mas a vitória passou pela humildade e pela doação de si. Palmas para Jesus, mais forte, né? É esse o nosso Jesus, é esse Jesus que disse: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. A cruz não é questão assim de a gente sofrer pelo sofrimento, mas é consequência. Tudo o que é bom custa, e fazer o bem custa. É por isso que a gente coloca velas perto do altar, porque a vela não consegue iluminar sem se derreter. O cristão não consegue amar sem sacrifícios, e nós estamos atualizando o sacrifício de Jesus, que também é o sacrifício do amor maior. Tendo amado os seus que estavam nesse mundo, amou-os até o fim. Eu fui aumentando a minha fé. Todo dia eu rezava assim: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. E veio um padre novo morar comigo e disse assim: Deus não é amor. Não é? Você estudou com os jesuítas, agora o Papa é jesuíta, você vem com uma dessa? Deus não é amor? O que é Deus? Deus é amar. Ou seja, não é um depósito de amor fechado, é um amor dinâmico que está sempre atuando em nós, né? Deus não fica aposentado. E tem só uma coisa que Deus não consegue fazer: deixar de amar a mim e a você. Vamos fazer um exercício, vamos ver se os bispos também com humildade fazem o que eu vou pedir. Eu vou falar assim: tem só uma coisa que Deus não consegue fazer. Vocês dizem: deixar de amar você, e aponta o dedo no rosto do seu colega. Tem só uma coisa que Deus não consegue fazer. Qual que é? Deixar de amar você. Façam vocês também do povo, quem está perto. Tem só uma coisa que Deus não consegue fazer. Qual que é? Obrigado, meu Deus. É nosso dever, é nossa salvação dar graças a Deus, né? É nosso dever. Mas agora vamos progredir para quebrar a monotonia. Ao invés de amar você, você diz o seu nome. Tenha a convicção de que você é amado por Deus incondicionalmente. Então eu vou dizer o meu nome. Tem só uma coisa que Deus não consegue fazer. Eu digo assim:
deixar de amar o Irineu. Eu prometo que vou ganhar de todos vocês juntos. Vamos lá? O seu nome. Tem só uma coisa que Deus não consegue fazer. Qual que é? Deixar de amar o Irineu. Olha, gente, ninguém vai conseguir tirar de mim esse amor. Como Paulo dizia, quem nos separará do amor de Cristo? Porque ter fé não significa apenas crer que Deus exista. O diabo também sabe disso. Ter fé é crer que Deus é amor, né? E a gente então vai aprofundando. Eu fiquei muito feliz cada vez mais com os nossos papas, porque o Papa Bento, quando celebrou a primeira missa, disse assim, escute bem: Deus colocou, falou com voz fina, né? Deus colocou um limite na maldade dos homens. Deus colocou um limite. Ué, fiquei pensando assim, será que os jesuítas ou os outros... Deus colocou um limite da maldade dos homens? Eu fiquei tenso. Mas depois ele completou: a sua divina misericórdia, que não tem nenhum estado pecaminoso que seja vencedor da misericórdia de Deus. E Maria é a mãe da misericórdia. E esse Papa, que está encantando todo mundo com a sua humildade, que inclinou a cabeça para que o povo rezasse por ele, antes de dar a bênção ao povo, ele disse assim: Deus jamais se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Bonito, né? Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. E esse santuário é belíssimo, mas o que existe de mais belo nesse santuário está debaixo, onde 20, 30 sacerdotes ficam à disposição para que aconteça a misericórdia de Deus, atendendo às confissões, né? Que sacramento bonito é esse que Jesus nos deixou com sua humildade, né? Bom, eu creio também, sabe o quê? Que não existe pessoa de segunda classe, tampouco o Espírito Santo de segunda categoria. E ele nos é comunicado sem limites. Rios de água viva jorram no interior de quem crê. Rios de água viva nascem do interior de quem crê. O amor de Deus. Rios de água viva, não é a pocinha d'água. Tem uma garrafa. Rios de água viva. Então nós sacerdotes, nós bispos, temos a experiência de que amando todo dia, jamais se esgota o amor de Deus em nós. Que estamos assim, em comunhão com a fonte, que é o Divino Espírito Santo. Creio que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E como Deus é família, a pessoa se torna semelhante a Deus na medida em que vive em família. Quando Padre Novo, eu promovi um retiro para casais. Convidei 700 casais, que eu era diretor de um grande colégio em Campinas, e apareceram 7. Olha, que decepção. E nós aprofundamos como é que se vive cada um dos 7 sacramentos, e deu origem ao Ovisa. E hoje são mais de 80 mil casais que já fizeram essa experiência, transformando a sua casa numa igreja doméstica. Eu creio nessa possibilidade e nessas vantagens. Os bispos que se reuniram aqui, juntamente com o Papa, deixaram belíssimos escritos no documento de Aparecida. Eu li, reli, mas me esqueci.
De uma coisa, porém, não me esqueço jamais: a afirmação dos bispos que dizem assim: a igreja cresce por atração do amor. Vede como eles se amam. Não adianta os bispos escreverem documentos, os outros a se fazer reuniões, se nós não formos a atração do amor. Amamos de fato. E não basta amar, é preciso demonstrar. Ou seja, temos gestos que cativem os nossos irmãos gratuitamente. Vede como eles se amam. E não havia necessitados entre eles. Eu sou o fundador da igreja Deus é Bom Humor. E Jesus disse assim: eu vos disse essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja perfeita. Então, quem é cristão deve ser alegre. Enquanto não for alegre, eu creio que não é cristão ainda. A minha alma engrandece o Senhor, né? Eu creio que Deus nos criou para sermos felizes. Somos o povo das bem-aventuranças. Creio que não basta amar, é preciso demonstrar, através de gestos, intervenções, do bom humor. Já passou a hora e o meu creio fica pela metade, mas vocês podem supor, né? Creio, isso aqui é bonito, viu? Creio que morrer rico é falta de criatividade. O que o defuntão vai fazer? Caixão não tem gaveta. Então, a gente precisa se doar até o fim. Jesus nos comparou como a semente, né? E creio que quem tem medo de morrer, morre também. Só que morre de medo. Creio que o contrário do amor não é ódio, é o medo. Quanta coisa boa nós poderíamos fazer a mais se nós tivéssemos assim coragem, né? Coragem, coragem, meu pequeno rebanho. Eu venci o mundo. Coragem, filho, os teus pecados foram perdoados. Coragem, filha, tua fé te salvou. Por que vocês estão tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Então escolheram Estevão, um diácono, porque ele era cheio de fé e de coragem. A fé sem obras é morta. Ainda que eu tivesse fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse fé, se não tivesse as obras, amor, eu não seria nada. O que conta é a fé que age por meio do amor. Termino. Quando o Papa me escolheu para ser bispo, 25 anos atrás, eu reli a Bíblia para encontrar alguma coisa que fosse fundamental. Reli a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e me deparei no versículo 8, onde diz assim: o amor jamais passará. Faço votos de que todos os meus irmãos tenham fé no amor e jamais esbanje tempo ou oportunidades para amar, principalmente quem mais precisa. Eu me dediquei aos dependentes químicos e, pela graça de Deus, já no ano passado, nós salvamos cerca de 70 mil jovens dependentes. Difícil, porque eles mentem, eles roubam, eles enganam, mas a gente precisa sempre perseverar na fé. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja